Olá, olá! E vamos para mais um vídeo aqui de análise do canal, que eu gosto muito de trazer. Nesse caso, é análise de anúncios. E eu vou estar volta e meia olhando aqui para baixo, então não pense que eu não estou falando com você. Estou falando, claro, diretamente contigo, só que eu tenho que olhar para a tela para eu estar fazendo meus comentários, tecendo meus comentários em cima aqui desses anúncios, beleza? E eu trouxe anúncios de fora. Eu trouxe anúncios de um cara que o nome dele é Hernan Vasquez com Z no início, no meio e no final, que ele é um cara que ele fala de tráfego, que ele fala de, enfim, fala de tráfego primordialmente. E ele é muito bom nos anúncios dele. Geralmente se olha os anúncios dele e são bem escalados os anúncios dele. Estão bem escalados e perduram durante bastante tempo. Tu olha o anúncio dele que tá rodando há mais de ano, o anúncio que tá rodando há semestre, sabe? Então os anúncios dele funcionam bem. E ele acaba por ser também uma referência de uma referência minha. Um mentor meu me indicou ele, só que eu já conhecia ele. Então, pô, é um cara aí que tem um crivo, sabe, por trás do que ele faz, muito alto. Muitas pessoas prestam atenção nesse cara. E, pelo que eu disse, ele é um cara de fora, da gringa, vamos dizer assim. Então, são anúncios que rodam lá para os Estados Unidos, ao menos. Não sei se ele roda para outros lugares da língua inglesa, mas pelo menos nos Estados Unidos está rodando, lá na América do Norte. Beleza? Trouxe 4 anúncios e esses anúncios aqui eles são estáticos. E nossa senhora, tu, mas vai analisar estático não funciona. Eu já tô ligado aí nesse discurso. Inclusive, eu até fiz vídeo aqui no canal sobre isso. Se não saiu, vai sair, porque já tá gravado. Eu gravei antes de gravar esse vídeo, aqui que eu estou falando nesse momento. E se quiser, dá uma olhadinha ali, porque estático funciona sim. Qualquer peça, independentemente do formato, se tiver bem alinhada, coesão na comunicação tende a funcionar. Beleza? E vamos embora aqui, sem mais delongas. Como eu disse, 4 anúncios estáticos. Tentarei ser objetivo. Vários amigos meus dizem que eu sou Zé Palestrinha, que eu falo. Vou tentar ser bem objetivo aqui nisso aqui, beleza? De agregar ao máximo a respeito da leitura de anúncios. Nesse caso, como eu disse, estático. Bora lá. Primeiro anúncio. Pô, aí chega aqui já uma parada aqui bege e preta. O cara me usa duas cores pra fazer um anúncio. Essa é a primeira coisa que eu já bato o olho quando eu falo. Quando eu vejo um anúncio desse. E aí tu pensa, cara, Arthur, isso aí não vai funcionar nunca. Isso aí não vai dar certo. Meu Deus, que anúncio feio, que anúncio triste, sabe? Muito simples, muita coisa. Tal. E aí eu te pergunto, o que faz com que as pessoas parem para escutar alguma coisa? E geralmente é uma quebra de padrão. Isso aí é o primordial para te chamar atenção, num geral, é quebra de padrão, sabe? Quebrar o padrão. E aí o padrão, eu não tô falando só de visual. Eu posso falar de padrão sonoro, por exemplo, sabe? É uma outra quebra. No vídeo ali, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo aqui, tô conversando contigo, daqui a pouco vem uma lajota na minha cabeça, sabe? Bom, visualmente, se tu tá olhando pra tela, nossa, tu vai ter um impacto que tu vai ser um pouco mais fisgado, tu vai prestar mais atenção naquele momento, nem que seja, sabe? E sonoro também. Tu tá escutando aqui minha voz, falando de boa, daqui a pouco, plau, entendeu? Uma lajota voando, entendeu? E tive outra quebra de padrão. Isso faz com que vá tendo fisgadas aí. Tu vê até em vários roteiros, em filmes, muitas vezes tem várias quebras do padrão ao longo das cenas, justamente para que esteja fisgando a atenção da pessoa. Cada vez mais cortes, sabe, que a galera tanto fala da tal da dinâmica, tu tá quebrando o padrão visual, por causa que tu tá falando com a pessoa assim, daqui a pouco tu vira a câmera pra cá e tu fala assim assado, daqui a pouco tu fala assim assado, daqui a pouco, entendeu? Tu tá toda hora quebrando o padrão para tentar fisgar mais as pessoas, a ponto de que as pessoas elas levam tão a sério essa parada que tem a dinâmica infinita, né, do negócio. Que aí o cara fala duas frases e tem que ter 17 cenas inseridas no meio dos anúncios. Enfim, assim como também, tu para pra olhar, tem que botar neon em tudo, tem que ter um ET voando, tem que ter umas paradas assim, porque senão não funciona. Entendeu? As pessoas desprezam muito a simplicidade. Além de do simples fato de pensar justamente nessa questão da quebra do padrão. Porque se tem todo mundo ali, cara, tá todo mundo botando anúncio com neon, tá todo mundo ali fazendo 500 dinâmicas, tá todo mundo falando acelerado. Cara, se tu fizer o contrário, tá quebrando o padrão. Padrão é tu, quebra de padrão é o quê? Tu quebrar alguma coisa, tu fugir de algo que está padronizado, que está acontecendo uma média, a maior parte dos eventos, sabe? Se estabilizam naquele ponto, isso resulta num padrão. E tu quebra isso, tu foge disso. Se tá todo mundo usando neon, usa preto e bege que nem o cara fez. Se tá todo mundo entupindo de texto, usa pouco texto, sabe? Isso daí foi até campanha, sabe? Uma das maiores campanhas da história. Meu Deus do céu, agora me deu branco, eu tava com a campanha inteira na cabeça. Mas a campanha da Volks, foi da Volkswagen, se eu não me engano, lá atrás, de quando
quando eles foram vender um carro lá, o Fusquinha lá, o primeiro protótipo de carro, sabe? Eles foram justamente nesse contraponto que na época ali era de se fazer. Caramba, eu vou até que abrir aqui, ó. Meu Deus, ao vivo e a cores. Cá, cá, cadê? Não, meu Deus, aqui, ó. Essa aqui, da Think Small, sabe? Eu até abri aqui ao vivaço e a cores, nem fazer isso, mas enfim, sabe? Think Small. Sabe, todo mundo tava na época falando pense grande, pense grande, pense grande. Sempre foi esse movimento lá nos Estados Unidos, lá na América do Norte, sabe? Pense grande, adquirir muitas coisas, o futuro prometido, a vida criada nos Estados Unidos, sabe? Sempre teve esse glamour. E aí chegou ali a campanha e Think Small, da Volkswagen. Pense pequeno. E o anúncio que simples, só um carrinho Think Small, sabe? Quebrando justamente esse padrão, pô, eu vejo a oportunidade, sabe? Vai contra. Então, o cara, ele traz muito disso aqui no anúncio dessa ideia, sabe? De contra a maré, não só na questão, claro, tem um viés de identidade aí também, sabe? Se tu, pô, eu gosto sempre de fazer umas coisas que, nossa, Arthur, tem que ter neon, tem que ter glitter, tem que ter purpurina, tem que ter, sabe, um monte de coisa. Ou não, eu já gosto de fazer as paradas mais simples. Eu, particularmente, Arthur, gosto de fazer sim as paradas mais simples. Gosto de fazer simples no geral, sabe? Eu sou um cara muito, assim, simplista no âmbito geral. E logo eu falando aqui com a camiseta aqui cheia das coisas, das firulas, né? Enfim, mas vamos lá. É até um momento bem atípico, né? Eu tô usando essas camisetas assim. Gravei uma ali que eu gosto de brincar com a camiseta folial que o meu irmão me deu, que tem umas folhas aqui e tal. Eu gravei com ela esses dias. Enfim, vai ter alguns vídeos aqui no canal e agora com essa aqui, mas no geral tu olha também, é tudo camiseta lisa que eu uso. Enfim, bem simples, minimalista assim no geral. E, enfim, aqui, pô, o primeiro ponto é justamente isso. Quando tu é impactado por um anúncio desse, tu já olha, cara, o cara me usou duas cores. É um anúncio muito simples. E isso tende a chamar muita atenção justamente pelo movimento contrário às pessoas que fazem de tudo por ela. Entendeu? Por chamar atenção, é neon, é isso, é aquilo, tal. Enfim, vários efeitos, isso, aquilo. E o cara já quebra justamente nessa cara. Entendeu? E aí ele dá uma brincada. Claro, o bonequinho aqui, ele tá fazendo sentido justamente por causa que ele tá relacionado ao to test, sabe? Para fazer teste. Aí ele bota o quê? Um boneco de teste. Aqui, ó. O jeito mais simples possível, vamos dizer assim, o jeito estúpido, simples possível de testar novas ofertas antes de lançar elas. Isso aqui é um baita de um pepino, por causa que tu para pra olhar ali qual que é a dor do cara. O cara, ele tá gastando um churril de dinheiro em ofertas, sabe? Em novas ofertas. Só que aí ele tem que ficar lançando essas ofertas para saber se vai funcionar ou não. Quando aí ele vem aqui embaixo aqui e quebra isso, sabe? Pô, eu já tenho esse estigma de que eu tenho que lançar as ofertas. É uma objeção do cara. Pô, pra eu testar uma oferta, como é que eu vou testar novas ofertas? Tipo assim, quando o cara chega pra ti, pô, tem um jeito estupidamente simples de testar novas ofertas. E aí o cara já vai pensar, cara, eu vou ter que lançar elas primeiro. E aí o cara vem e quebra essa objeção antes de você as lançar. Antes de você lançar elas, entendeu? E aí, de maneira bem simples, objetiva, um letteringzinho limpo aqui, o cara chega e só bate na dor e traz uma objeção junto. E aqui, ele bate muito na facilidade. A facilidade ele é um ponto muito forte quando a gente está trabalhando com qualquer tipo de oferta. As pessoas elas compram muito a facilidade, sabe? O esforço, ele é inversamente proporcional à percepção de valor das pessoas. Tu traduz isso. Quanto mais fácil da pessoa alcançar alguma coisa, geralmente mais valor ela vê naquilo que tu tá propondo. Se eu falar pra ti, cara, vamos emagrecer aí 10 quilos levantando, sei lá, peso todo dia na academia e levantando 5 horas pra tomar banho gelado, sabe? E tendo que comer só frango sem tempero durante um mês, 2 meses, sei lá, 4 meses. Tem uma certa atratividade, sabe? Pouca, alta, tem uma certa atratividade. Só que se eu falar pra ti, vamos comer, quer dizer, vamos emagrecer 10 quilos sem tu ter que malhar, sem tu ter que fazer dieta, sabe? Só dormindo, basicamente. E tomando aqui esses comprimidinhos mágicos, sabe? Tu vai perder 10 quilos em
2 semanas. O que é mais atrativo? É, a segunda proposta, claramente, por causa que o esforço eu joguei lá embaixo e as pessoas elas não querem fazer esforço nenhum para alcançar as coisas. No geral, a tendência e as coisas rumam para esse lado. Se a gente para olhar a comunicação no geral, é sempre trazendo facilidade, facilidade, facilidade para as pessoas consumirem. Até se tu olha no alimento, as pessoas quando elas vão consumir alguma coisa, a gente fica pensando ali na embalagem, cada vez mais simples de abrir uma embalagem. Tu vai comprar um bolinho, os bolinhos eles vêm numa caixinha de papelzinho, sabe? Quando tu abre uma embalagem plástica ali, pô, eles vêm numa caixinha já de um papelãozinho, que aí tu só abre as bordinhas e corta o bolinho. Ele já fica meio que um pratinho ali, uma bandejinha, sabe? De papelãozinho do bolinho, facilitando já o consumo. Facilitando tu chegar no teu objetivo, que é o quê? Comer o bolinho, grosseiramente falando, entendeu? Então, essa é a ideia. Não que tu tenha que estar usando, só que o Enan, ele gosta muito. Nos anúncios ele sempre traz esse viés de facilidade. E facilidade tanto em questão de tempo quanto questão de esforço. Sabe? Quanto menos tempo, menos esforço, geralmente tu tem mais valor agregado. Isso até participa da equação de valor lá do Alex Hormozi e tal. Enfim, que ele é bem famoso também, cara, aí do meio dos negócios. Então, ele brinca com isso. Ele vem e traz uma facilidade estupidamente simples, sabe? Ele pega o simples e ele ainda dá mais uma pisoteada. Não é só simples, ele é estupidamente simples, ele é ridiculamente simples de testar novas ofertas. E o que, que a pessoa quer? Ela quer testar novas ofertas. Só que, geralmente, as pessoas querem de uma maneira simples. Então, por isso que ele vem e fala: The stupid simple way to test new offer before you launch them. Antes de lançá-las. Caraca, senti o desenrolar no inglês, né? E então é basicamente isso. O cara ele vem na dor direta, retira o esforço e quebra uma objeção, já que a pessoa já vai ter quando ela receber esse convite, essa proposta, essa comunicação. Entendeu? Aí brinca aqui no, vamos dizer assim, no preto e branco dele, que é um bege preto, sabe? E traz um bonequinho, fazendo analogia a um bonequinho de teste para novas ofertas. E daí aqui, além disso, como também no contexto geral, não só tu olhar para o anúncio e tu pensar no que ele está falando para possa para converter e tal, vai converter gente que quer testar novas ofertas, é justamente esse ponto de vai converter gente que quer testar novas ofertas. Aí eu te pergunto, para ti, qualquer pessoa que queira testar novas ofertas, se fosse o teu caso, você viria para esse anúncio? Entendeu? Então tem que tomar cuidado, porque às vezes tu tem um público nichado, às vezes só fala com uma pessoa XYZ, e tu comete o deslize e a gafe de abrir a tua comunicação. Aqui é amplo, aqui não tá filtrando ninguém, sabe? Tu tem oferta, tu quer testar tuas ofertas, vem pro pai aqui, um abraço, eu vou te ensinar um jeito estupidamente simples de testar elas, antes mesmo de lançar, entendeu? Então ele tá abraçando geral. Pô, tu trabalha com um infoprodutor, tu trabalha com e-commerce, tu trabalha com dropship, tu trabalha com afiliado, tu trabalha com dentista, com engenheiro, com médico, sabe, um negócio local. Tem que direcionar, tomar esse cuidado, entendeu? Fica aí essa pontuação. Obviamente ele é um cara que sabe o que ele tá fazendo, acredito eu, então ele já fez isso intencionalmente, deixar bem aberta essa comunicação. Fechou? Ed 2, falei que ia ser rápido, já estou em quase 15 minutos de vídeo e aqui um anúncio 2. Vamos acelerar o negócio aí. Anúncio 2, olha que bacana. O cara me trouxe o Little Frank, aqui, o Frankenstein. Eu gosto desses anúncios dele, o lettering dele. É uma coisa que eu acho bem interessante, ele trabalha bem esse lettering. Eu gosto de gente que cuida de lettering, sabe? Que dá o devido valor, vamos dizer assim, as fontes. Elas se combinam, elas não estão ali se agredindo, entendeu? É simples aqui, eu acho que ele usou a mesma fonte. Ele usou sempre a mesma fonte. Aqui, enfim. E gente que gosta de usar espaços vazios no lettering, eu gosto muito de fazer isso, sabe? Para ficar bem legível, para ficar bem claro, usando uma imagem ali que faz uma analogiazinha ali, no caso aqui Monster Ugly Ads, anúncios monstruosos, só que results with Monster Ugly Ads. Monstros, anúncios monstruosos e feios, anúncios muito feios, anúncios monstruosamente feios, sabe? Alguma coisa nesse sentido. How I'm getting 2-3 times better results with Monster Ugly Ads. Head Captation. Captação pronta. A read. Lendo a captação. Sabe? Como eu estou adquirindo 2-3 vezes. Como estou atingindo 2-3 vezes melhores resultados com anúncios estupidamente feios. Essa, grosseiramente, é a proposta dele. Aí ele traz um Frankensteinzinho aqui, monstruosamente feio. Entendeu? Say 7 if you want my free guide. Beleza. Aí isso aqui ele deve ter botado um mini chat da vida, alguma coisa similar, que tu comenta e tu recebe ali o material dele, que é uma isca digital, né? Um lead magnet, que nem a galera chama lá fora.
Aí que tem um sitezinho aqui pra reforçar, enfim, questão de branding no cara. E aí, beleza. Qual que é a ideia desse anúncio? Ele vem e faz uma proposta simples, direta, em relação a alguma coisa que ele tá querendo, alguma coisa que quem tá querendo, no caso, a audiência, que ele tá visando comunicar. E aí, ele traz o quê? Ele traz uma solução diferente, sabe? Ele traz um produto diferente, no caso. Olha aqui. E aí, se tu para pra pensar, em escala de nível de consciência, tu tem o quê? Tu tem um cara inconsciente de tudo, aí depois tu tem o cara consciente do problema, aí depois tu tem o cara consciente da solução, aí depois tu tem o cara consciente do produto. E aqui, no caso, ele traz uma solução e um produto diferente. Ele traz aqui, Monster Ugly Ads, anúncios monstruosamente feios. Eles são uma solução e também são um possível produto, depois que ele vai embalar, entendeu? Isso aqui, tá, no caso, tá no gré livre dele, na isca dele. Então, ele vem e direciona já especificamente. Pô, como eu estou adquirindo 2, 3 vezes melhores resultados com anúncios monstruosamente feios. Que é basicamente o que a pessoa quer. E é muito legal tu direcionar essa questão pro, como é que se fala? Pro numeral, vamos dizer assim. Traduzir isso em números fica muito mais palpável, muito mais tangível, mais crível. Sabe a questão? Aqui só faltou, creio eu, que tu embasar um pouquinho melhor isso aqui, 2, 3 vezes melhores resultados com anúncios monstruosamente feios, sabe? Como estou conseguindo 2, 3 vezes melhores resultados? E aí, no caso, os resultados estão atrelados a anúncios, né? Porque ele está falando de anúncios. Então deve ser 2, 3 vezes melhores resultados em anúncios, ou é na campanha geral, ou é na venda, ou é no que, sabe? Ficar um pouco abstrato isso. Mas, enfim, aqui anúncios para quem a pessoa quer anúncios melhores, no caso, simplesmente assim, sabe? E aí é tão simples, claro, tem muita coisa pra falar, que tem um elemento aqui que chama atenção, tu olhar o Frankensteinzinho, ele é simples que nem o outro, sabe? Esse cara, ele é uma pegada muito simples. Aqui tu para olhar, o lettering, ele ocupa bastante espaço, mas não é um lettering muito comprido, sabe? Tu lê, é uma sentença curta, objetiva, sabe? Como consigo um monstro com anúncios monstruosamente feios, 2, 3 vezes melhores resultados para anúncio, entendeu? Então, basicamente, é isso, esse anúncio. Tu tem a promessa, como eu estou conseguindo 2, 3 vezes. E aí o como geralmente é uma pessoa que ela tá pensando no meio de funil, como eu disse ali. Uma pessoa tá buscando resolver alguma coisa e eu tô querendo resultados melhores. Aí o cara ele vai te mostrar como que ele está conseguindo os resultados dele. Como que ele tá fazendo para ele conseguir esses resultados. Tu quer ver como eu estou fazendo? Aí isso é muito legal também. Quando tu bota a ótica sobre ti. Como eu estou fazendo e não como os outros estão fazendo, sabe? Como eu estou fazendo tal coisa, isso para conteúdo, isso para tudo, sabe? Que aí eu já sou prova daquilo ali, eu tenho uma identidade forjada em cima daquilo ali, é o meu jeito de fazer, sabe? O que me distancia, traz mais unicidade em relação à minha proposta. Vou ter que dar até tomar um pouquinho de água porque, caramba senhora, parece que um isopor entrou aqui na minha garganta quando eu tava falando. Segundo. Foi-se. Então, é basicamente isso. Quando tu olha tanto o padrão desse aqui, do anterior, quanto desse aqui, é o que? Eu tenho uma proposta objetiva em relação ao que a pessoa está buscando. Um problema, sabe? A pessoa não deve estar convertendo. A pessoa deve estar com dificuldade para converter em relação aos anúncios dele. E aí chega que o cara fala como que eu estou conseguindo 2, 3 vezes melhores resultados com anúncios monstruosamente feios, monstruosamente simples. Entendeu? Então, isso aqui já se traduz muito na questão da pessoa ter dificuldade não só para fazer anúncio, como também ter um processo, ter essa dificuldade, não só na criação dos anúncios, como também no processo, vamos dizer assim, da criação em si. Por causa que uma coisa é tu ter dificuldade para te criar anúncio em relação à ideia, outra coisa é na jornada, sabe? De, pô, tu tem um trabalho grande para te fazer, será um anúncio em vídeo, para te fazer um anúncio, um design muito bem elaborado, tem um certo trabalho, e ele vem e já quebra esse paradigma, esse padrão da coisa, entendeu? Pô, os anúncios eles trazem um resultado muito foda e os anúncios eles são monstruosamente feios, monstruosamente simples, entendeu? Então, caramba, mais uma vez o cara tá batendo na simplicidade para que tu consiga alcançar resultados e diretamente 2, 3 melhores resultados com anúncios, que é basicamente o que a audiência está querendo. Fechou? Aí,
6-7, diga tal para conseguir. Esse aqui é meu guia. Aí vamos para o anúncio 3. Aqui nesse anúncio, tu pode ver que aí ele já coloca um pouquinho mais de texto, embora seja um anúncio bem simples. Um anúncio bem simples. E aqui, até como ele fez, uma IAzinha provavelmente, é como se fosse um canetãozinho, sabe? E é legal isso, traz uma familiaridade pra gente, sabe? Conecta. Então, quando geralmente conecta, a gente para pra dar um pouquinho de atenção a mais, sacou? E a questão é: Your ads don't suck. Seus anúncios não são horríveis. É justamente a meta IA brincando, jogando contra você, sabe? It's just meta IA playing against you. Aí, aqui ele tá. Tipo, a pessoa ela tem um problema e ela não sabe como resolver esse problema. Provavelmente é uma pessoa que ela tá ali no meio do funil. Por causa que, aqui, ó, os seus anúncios não são horríveis, sabe? Eu tenho um problema, que eu tô pensando que meus anúncios são horríveis. Mas a verdade, não são os anúncios que são horríveis. Aí eu trago uma outra solução. É a meta que está brigando para você. E aí qual que é a solução disso daí? Pô, aprenda como lançar e escalar no Meta Ads em 2026 com confiança. So they don't break. Uma confiança inquebrável. Tire o seu último pacote de anúncios com desconto, sabe? Aí aqui ele junta tanto uma questão de como, trazendo uma solução de como fazer tal coisa, sabe? De como lançar e escalar no MetaES 2026 com confiança, como ele também acaba tocando no âmbito da oferta. Aqui ele já estendeu um pouquinho mais, por causa que ele trouxe esse âmbito da oferta. Aí que ele fala bundle for instant access, sabe? Acesso imediato, acesso imediatamente, resolva essa dor rápida, resolva essa dor pra agora, sabe? Já acesse já essa parada. Aí aqui ele materializa isso aqui, traz o presentinho. E aí bundle é pacote, né? Em inglês, pacote, bônus, enfim, sabe? E aí ele vem e brinca com isso, né? Com essa questão. Ele já vem com uma afirmativa. Isso daqui funciona muito bem. Muita gente fala do tal do marketing de promessa, promessa, promessa. Também tem o marketing de premissa, sabe? Que são o quê? Afirmativas. E aí tu sustentar aquela tua afirmativa, sabe? Isso aqui funciona muito bem. Eu gosto também de fazer muito isso. Quando a gente está pensando quando se está pensando em anúncios, eu particularmente, eu não gosto de ficar pensando em padrões de que eu tenho que prometer, eu tenho que não sei o que. Cara, eu tenho que buscar fatos para aquilo que eu tô querendo comunicar, entendeu? E aí, claro, eu tenho que pensar em níveis de consciência para direcionar isso legal, para que vá cair, aí vamos dizer assim, no colo da pessoa certa, no momento certo, no contexto certo, sabe? Porque converter por converter, sabe? Muitas vezes eu tenho uma conversão altíssima, só que o resultado tá lá embaixo. O resultado final da ponta, de uma venda, de uma captação, por causa que eu tô trazendo gente aos montes, só que gente errada, entendeu? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. O nível de consciência pesa demais quando eu vou pensar no que comunicar. E aí o cara, ele vem e ele afirma: porra, eu manjo da parada, meu filho. Teus anúncios eles não são ruins, é só a meta que tá jogando contra você. Se tu quiser aprender a escalar com meta ads aqui, com confiança, isso aqui deve ser algum dos pepinos da dor do cara. Pô, eu preciso aprender o que, ó. Se tu vai ler a dor do cara, aprenda como lançar e escalar no Meta Ads 2026. No caso, é só o contrário. Eu vou te ensinar alguma coisa que tu não sabe, eu vou resolver uma dor que tu tem. Qual que é a dor? Eu não sei lançar nem escalar no Meta Ads 2026, principalmente com confiança. Eu me sinto inseguro. E aí o cara vem falar pra ti: pô, vou te ensinar aqui, beleza? E aí, como eu disse, meio ali de funil. A pessoa ela tá consciente do problema. A pessoa está consciente muitas vezes da solução. Só que aí o cara vem e fala: cara, o problema que você está pensando que é problema, não é. Vamos reformular aqui. O problema é que o meta, sei lá, o meta mudou. Então tu tem que saber jogar o jogo ali de 2026 que atualizou a parada, entendeu? Grosseiramente nesse sentido, sabe? Uma novidade ali, a parada mudou, então você tem que aprender, você tem que se adaptar a isso aqui, vem aqui que eu vou te mostrar essa solução. É basicamente essa a ideia dele. E aí ele já usa aqui um momento para falar um pouquinho já da oferta, sabe? Ó, consiga o último, o mais novo, sabe? Quando a gente pensa em novidade, diversidade, sabe? A galera gosta muito disso. Isso está atrelado muito com essa questão de próprio. Agora me faltou a palavra.
das próprias necessidades humanas. A gente acaba tocando um pouco, tangibilizando um pouco esse ponto. Quando eu falo sempre do último, do mais novo, do atual, quando eu começo a caminhar até para os lados de exclusividade, sabe? Uma coisa que está um pouco relacionada com isso também, entendeu? E as pessoas elas gostam disso, de se manter atualizadas e tal. Aqui tu tem um pouquinho de FOMO, sabe? Que é do Fear of Missing Out, do medo de ficar de fora. Tu tá vendo alguma coisa passar, o mercado tá se atualizando, as coisas estão mudando, então pega e se atualize junto, sabe? Esteja caminhando, não fique para trás. Tem muito essa ideia também aqui, por mais que sutil. Get the Ultimate Advertising Bundle with a Discount, sabe? Pega o seu, o último guia aqui, a última propaganda, pacote de propagandas com desconto, sabe? Porque ele já tá dando um viésinho de oferta, ele tá falando que ele vai vender alguma coisa, com você tem desconto é que vai ser pago. Então que ele já dá uma filtrada também nas pessoas, isso aqui é bem interessante. Ele filtra já para as pessoas que estão pensando que é uma parada de graça, sabe? Se ele não fala isso aqui, bundle with a discount, só with a discount, tu já ia trazer muita gente interessada em pegar uma coisa grátis, algum curioso. Só que aí no momento que eu falo que é pago, que eu já deixo minimamente explícito, sabe, de alguma maneira, seja com desconto, que tem bônus, eu poderia não ter botado com desconto, falando que logo o preço vai subir, sabe, alguma coisa nesse sentido, eu já tô filtrando as pessoas, eu já tô tirando ali só os curiosos de plantão, sabe, eu já tô direcionando bem para quem quer comprar realmente, quem tá disposto a comprar. Então isso aqui é bem importante. Por mais que seja uma sentença muito sutil, mas é que faz absurdamente diferença lá nos resultados quando tá pensando em oferta. E aí ele conseguiu juntar tudo isso. Ele trouxe uma parada de meio de funil e aí ele caminhou um pouquinho até que ele caiu na oferta. Por mais que ele não explicitou a oferta, falando o que, que é material, o que, que a pessoa ganha, o que, que são os bônus, o que, que são os pacotes, ele vem e só fala que tem um desconto já para filtrar interessado em comprador, sabe? Curioso, no caso, né? Curioso e vagando ali, querendo buscar iscas, coisas gratuitas, sabe? Esse tipo de gente. Ele já cortou um pouco. Sempre vai ter? Sempre vai ter. Mas a tendência é que tu corte conforme tu bote isso na comunicação já logo de cara. Fechou? Aí aqui, pacote por acesso instantâneo. Fechou? Interessantíssimo. Que aí ele já fala de bônus também, só que ele traz um viés da curiosidade, que ele deixa o bônus velado. Ele só fala que tem bônus, mas ele não fala o que, que é. Entendeu? Então, isso é bem interessante. Trabalhar justamente esse ponto de tu cortar já somente curiosos que buscam coisas gratuitas e com as pessoas que já estão propensas a comprar alguma coisa, que sabem que vai ter uma negociação depois envolvendo dinheiro, sabe? E aí já batendo um pouquinho no ponto da oferta, mais ainda da questão de bônus e trazendo bônus velado para gerar mais curiosidade para fazer a pessoa acessar, tá bom? Vamos para o último anúncio. Agora eu trouxe um pouquinho mais cleanzão. Todos eles têm esse viés mais clean, né? Se a gente para pra olhar, aqui ele é bem coloridinho, tal, tem umas coisinhas, mas é relativamente clean, assim, sabe? Fundo branco, só lettering basicamente. Aqui o único bonequinho que tem isso aqui, o bonequinho com o rostinho. E aqui um presentinho. Se tu para pra olhar aqui, o único boneco é só Frankenstein. Um bonequinho de teste. Eu particularmente gosto muito desse tipo de anúncio do cara, me identifico muito, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta bastante de criar anúncios nesse sentido, de ter espaços, fundos limpos, lisos, para que o lettering ele venha ali em evidência, sabe? Não fique enfeitando muita coisa, entendeu? Em relação ao visual, eu gosto das paradas, como eu disse, mais minimalistas, mais limpas, lisas no âmbito geral. E aí, esse anúncio aqui, pra alguém que tá buscando basicamente a mesma coisa, deu um soco aqui no microfone, acho que vai sair um pá, aí um estouro. Mas enfim, aqui ele tá trazendo um sistema que funciona no Facebook, muito semelhante a isso daqui, que é um sistema de setar as coisas, organizar e escalar em 10 minutos. Ó, finally, a Facebook Ad System that works in 2026. E finalmente, um sistema para o Facebook que funciona em 2026. Setup, organize as coisas, sete tudo, deixe tudo organizado e escale em apenas 10 minutos. Aí, pô, beleza, por mais que seja um anúncio curto, mas ele traduz muita coisa. Ele traduz muita coisa, que nem os outros. Por mais que seja, nossa senhora, na cadeira que eu fico deslizando, vou gravando, vou me acomodando aqui, quando eu já tô assim, lá embaixo. Mas aqui, legal. Aqui ele também traz algumas coisinhas aqui, tá bem pequenininho, nem vou conseguir ler, nem vou deixar em evidência, mas ele fala aqui, ó, typed. Eu não tô conseguindo ler, tá muito pequenininho. Vamos aumentar aqui, né, Arthur?
Aqui, ó. Taught by Hernan Vasquez, esse aqui é o nome do cara, Hernan Vasquez. 7-figure amount, expand clients, sabe? Conseguindo clientes, 7 dígitos, 7 escalas, 7 figuras, entendeu? Nos meses aí, correntes. Enfim, e beleza. Finalmente, até que enfim, a pessoa já tava procurando alguma coisa. Tô procurando. Nossa, finalmente eu encontrei isso aqui, sabe? Então ele bota esse finally, parece uma coisa simples, mas é tipo alguma coisa como se, pô, vocês estavam tanto pedindo por isso, tem tanta gente buscando essa parada que, pô, eu fiz. Então, olha aí, finalmente você encontrou uma parada que funciona. Finalmente você encontrou um óculos que funciona. Finalmente você encontrou, sabe? Esse viés de caramba. Já tava procurando isso, finalmente encontrei. É alguma coisa já que traz um viés de, pô, é sob medida, como eu tava dizendo. É muito bem pensado, muito bem direcionado, é praticamente exclusivo para essa situação, sabe? Cara, sob medida, encaixe perfeito. Finally. Isso é uma palavrinha, só que já dá uma percepção totalmente diferente na cabeça da pessoa que recebe do outro lado. Então, pô, perfeitamente direcionado sob medida para resolver esse problema. Finally, a Facebook Ad System that work in 2026. Finalmente, um sistema de Facebook que funciona em 2000, um sistema de anúncios do Facebook que funciona em 2026. Organize e escale em 10 minutos. Beleza. Aí aqui ele já traz o problema da pessoa, a bucha que a pessoa está querendo resolver. A Facebook Ad System that work in 2026. Um sistema que funcione. A pessoa, pô, eu não sei direito o que funciona aqui em 2026 para e como que eu seto isso e para escalar. Pô, a objeção da pessoa é o que? Caramba, organizar isso, fazer escala dos anúncios é uma coisa que é muito complicada, é uma coisa que é difícil, sabe? Uma coisa que leva tempo. E ele já tá quebrando tudo isso, ele tá trazendo a facilidade novamente, como eu disse. Ele é um cara que ele gosta muito nos anúncios no âmbito geral, se tu parar pra olhar. Pô, ele gosta muito desse viés de, pô, facilidade, facilidade, facilidade. Vou trazer essa percepção, pessoa que ele é fácil, que não leva muito tempo, que também não requer muito esforço. E aí ele traz isso à tona toda hora praticamente. Finalmente, Facebook, barará, teu problema aqui direto, alguma coisa que funciona, pum, organize e escale em 10 minutos. Somente 10 minutos, cara, sério mesmo que eu vou conseguir isso? Pô, tempo baixíssimo, esforço baixíssimo, pô, atração máxima, valorização e máxima a percepção de valor da pessoa. E aí é bem direcionado, como eu disse, o público, qualquer um que queira fazer isso aqui. Ele não está direcionando para mais ninguém, a não ser para as pessoas que queiram fazer isso aqui. E essas pessoas que querem fazer isso daí são muitas. Existem várias pessoas de vários segmentos, de vários nichos que anunciam no Facebook. Então tem que ter bastante clareza quando tá anunciando se tu quer realmente pegar o panelão inteiro. Entendeu? Ou não, se tu quer deixar bem direcionadinho, aí tu vai segmentar. Legal. Isso daí. E aí, beleza, aqui embaixo. Get access $5. E aí ele ainda reforça, sabe? Consiga o seu acesso por $5. Somente $5. A pessoa ela lê isso aqui, caramba, o Facebook sistema, beleza, beleza, beleza. Pô, é caro, é gratuito, mesma ideia do anúncio superior. Aqui ele já filtrou, ele já antecipou, ele já falou que, pô, é uma oferta, mano. Isso aqui não é de graça não, sabe? Isso aqui não é uma aulinha, não é não sei o que e tal. Pega e aproveita isso que tá barato. Ele já filtra o cara que é curioso, que tá buscando alguma coisa gratuita, do cara que ele tá disposto a pagar. E aí, pro cara que tá disposto a pagar, ele reforça que é somente $5. Ele joga o preço lá embaixo da parada. Cara, é somente $5, somente $5. A barreira de entrada é muito baixa, por ser um valor tão pequeno, entendeu? Então, é basicamente assim que funciona isso daí. E só que ele não deixa muito claro um ponto aqui nesse anúncio, sabe? Eu tô analisando o que ele fez assim, no âmbito geral, não tô querendo achar pepinos e buchas, tô abrindo alguns pontos aqui, só essa questão de público, questão de preço, do anúncio e tal, mas a bucha em relação a, pô, esse tipo de sistema, ele é o quê? Que tipo de material que é isso que ele tá vendendo? É um material? É uma aula? É um workshop? É um curso? É um PDF? É um e-book? É uma planilha? É o quê? Sabe? E você também traz alguma confusão pro pessoal do outro lado. Muitas vezes poderia já deixar explícito do que se trata. Pô, workshop, é não sei o que, entendeu? Isso aí também já dá uma animada nessa galera que tá ali buscando alguma coisa, só que não sabe direito. Eu quero resolver o problema, só que eu tenho um padrão de produto que eu gosto de consumir mais, menos. Aí eu tô trazendo gente que
não sabe ao certo, sabe? Vai filtrar muito curioso. Pode não ser curioso em relação a preço, sabendo que já é pago alguma coisa, mas em relação a formato de produto. Aí o cara vai chegar lá, vai ver uma planilha e vai falar, pô, odeio planilha. Aí vai chegar lá e vai ver um workshop, pô, odeio workshop. Vai chegar lá e vai ver um curso gravado, pô, odeio curso gravado. É lá só um e-book, pô, e-book não funciona, e-book não me ajuda em nada, não gosto de ler. Quero uma coisa prática, um videozinho aí de 5 minutos que me ensina a fazer isso, sabe? Então é legal também já direcionar isso daí. Claro que vai depender muito em relação à tua própria campanha, o objetivo que tu tá tendo em relação a tudo isso. Sabe, se eu quero trazer mais volume, no âmbito geral, eu não fico limando muito essas barreiras da minha comunicação. Eu não fico botando tanta barreira nisso. Eu deixo mais amplo no âmbito geral, sabe? Se eu quisesse mais gente, ainda mais volume, eu tiraria essa questão do preço, eu ia trazer também curiosos. No momento que eu boto o preço, eu tô fechando as portas pra galera que tá buscando uma coisa de graça. No momento em que eu seto ali que é um workshop, eu tô fechando as barreiras para todo mundo que tava buscando um checklist, que tava buscando um curso, que tava buscando não sei o que, sabe? Eu vou limando, eu vou deixando cada vez mais fechado, tende a converter menos ou tende a converter mais caro, sabe? Alguma dessas coisas ela vai dar uma mexida, outro vai converter menos gente, outro vai converter mais caro, sabe? A tendência é essa, por causa que, no geral, tu vai converter menos gente, tu vai converter mais caro. Só que na ponta, isso pode representar melhores resultados para ti. Então, não necessariamente também é um anúncio que, pô, é o anúncio que mais converte em relação ao CTS, CPC, que é o anúncio que vai vender. Não, não necessariamente é assim que funciona a parada. Porque às vezes tu pode estar pegando no bolsão, e geralmente isso que acontece. Tem métricas muito altas, mas é um bolsãozão que tu tá agarrando todo mundo, e a maioria dessas pessoas lá na ponta final não converte. Fechou? Então é basicamente isso. O cara ele traz aqui um negócio que é meio sob medida, pô, já tava procurando isso, finalmente, um sistema de Facebook para anúncios que funciona em 2026. Setup, deixe tudo rodando aí e escale em apenas 10 minutos, sabe? Esforço aí embaixo, o tempo e já restringindo em relação a preço aí com essa questão do acesso e reforçando aqui que é somente 5 doleta. E um anúncio limpo, como falei lá no início, refrisando essa ideia da quebra de padrão, de cara, pô, tá todo mundo botando neon pra tudo, fazendo desespero, um geral de tudo, cara vem aqui simplesmente caderninho, tchau, e já era, entendeu? E essa questão também dos letterings bem trabalhado, muito bem, legível, essa questão, sabe, tem que estar nítido, tem que estar limpo, até por isso que, como eu disse, eu gosto de usar fundos lisos, para um geral, que ele usou na folha de um caderno, aqui ele deixou no fundo branco, aqui ele deixou no entorno aqui do personagem no fundo liso também. Aqui fundo liso, sabe? Sempre respeitando essas questões. Por causa que a visibilidade pega bastante. Não pode ter nem esforço ali de leitura até também. A pessoa, se ela tiver que fazer muito esforço para ler, também já não vai ler. Tiver que ficar decifrando as coisas, sabe? Não, bateu o olho, consigo ler tudo rápido, simples. A não ser só esse letterinho aqui no cantinho. Só que também não é tão importante assim, grosseiramente falando. Aqui já traz um pouquinho de autoridade prévia, uma certa provinha ali social dele, sabe? Enfim, e até próprio branding também, mas não vou entrar nesse viés aqui de falar disso daí. Mas é basicamente isso. Letras simples, objetivas, sabe? E a colorização aqui que facilita também essa leitura, os contrastes aqui brincando. Preto, vermelho, o amarelinho e o reforço aqui no vermelho de novo. Fechou? É basicamente isso. Como tu pode ver, não precisa de mirabolâncias e, como também pode perceber, às vezes uma sentençazinha, um pedacinho ali que tu bote um preço, um pedacinho que tu fale um finalmente, não sei o que, sabe? Já faz bastante diferença na percepção que a pessoa do outro lado vai ter em relação a essa comunicação que está sendo trazida, beleza? Por isso que é sempre bom tu ter clareza assim total do nível de consciência da pessoa que tá trabalhando, para saber se tu precisa ser mais objetivo, se tu precisa ser menos, se tu precisa trazer mais viés de ofertas, se tu precisa falar mais a respeito da tua solução, mais a respeito do teu produto, entendeu? Para te embalar isso e ser coesa a comunicação. Se tu para pra olhar, aqui ele fala o quê? Ele te mostra que ele tem uma solução, ele já te fala um pouco dessa. Ele te fala que ele tem um outro produto, vamos dizer assim, um sistema que funciona. Isso aqui ele já está falando de um produto, que também é uma barra solução. E ele já está te falando um pouco da desenvoltura aqui desse produto, que tu pode, que ele funciona para que tu escale, que tu ajuste tudo em apenas 10 minutos e depois ele cai na oferta. É todo um caminho de funil de comunicação dentro de um espaço muito pequeno, que é um anúncio. Eu falo do teu problema, eu tenho uma solução, eu tenho um produto e que a oferta desse produto é tal. E aí ele caminha nisso aqui, por mais que num curtíssimo espaço de tempo. Fechou? E todo mundo bem alinhado, muito bem coeso, que é o que a gente tem que fazer. Como eu disse, não dá pra pegar e trazer uma pessoa oferecendo laranja e depois falar pra ela com a banana. Tu começar um anúncio falando de uma coisa, daqui a pouco o corpo tá dizendo outra e o final o CTA tá dizendo outra completamente diferente. As coisas têm que estar bem alinhadas.
coisas, beleza? Espero que tenha dado uma clareada aí na tua cabeça em relação aos anúncios, nesse caso aqui os estáticos, que eu sou fãzaço, gosto demais de fazer, pelo que eu disse aí, pela facilidade aí de criar, de fazer e desenvolver tudo isso, tá bom? E se gostou desse vídeo, curte, aí comenta, trazer sugestão de outros vídeos, se inscreve no canal, fiquei para mais e melhores vídeos, cada vez mais, que eu vou também estar trazendo outros vídeos aí de análise, de outros até formatos de anúncios também para cá. Valeu? É isso. Valeu novamente. Tchau, tchau.